beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Projeto Transmutar. Do chumbo ao ouro. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Bom, galera, hoje a gente escolheu, fazer um episódio sobre um tema que é bem presente, nas nossas vidas. E a gente escolheu falar sobre o medo. Ele que é um tema recorrente aí, presente na vida das pessoas. A gente vai tentar abordar de uma forma na qual consigamos entender aí desde a sua origem, da raiz, do que seria o medo, até quais são os tipos de medo mais comuns que nós temos e até que ponto isso pode ser algo saudável, natural, digamos assim, e para, no caso de extrapolarmos esse sentimento, por vezes tão intenso, como fazer para superá-lo. Eu acho que a linha é meio tênue entre o que é um medo saudável e o que é um medo não saudável, né? Porque você precisa sentir medo para se manter vivo. Você pode, por exemplo, ter medo de altura e escolher não pular do prédio. Agora, se você não tiver esse medo e resolver pular e ver o que dá, não vai ter evolução para sua geração aí, cara. Eu acredito que muito do que a gente possa sentir, como medo, seja por essa autopreservação, tanto da nossa própria vida, como em termos de sociedade, civilização, da própria humanidade, E não sabemos aí se, digamos, esse medo, da mesma forma como é sentido por nós humanos, possa ser sentido também pelos animais. Porém, uma coisa é certa, nós sabemos que ele existe. Se mais intenso, menos intenso, mas é algo intrínseco à natureza humana, animal, O receio de determinadas situações ameaçarem a nossa existência. E essas ameaças, na verdade, é que a gente realmente tem como prioridade, quando sentimos esses medos aí, devido a certas incertezas, no futuro que possamos ter perante a elas. Eu acho que o Mestre Mal também tem alguns argumentos quanto a isso. Então, eu sempre. Assim, eu não vou dizer que eu sou medroso, mas eu consegui conquistar uma certa autoconsciência. Isso devido a muito trabalho, muito olhar para dentro. E hoje eu consigo enxergar muito dos meus medos. E aí eu fico me perguntando, Falo, caramba, será que eu sou muito medroso ou eu tenho muita consciência dos medos que eu tenho, né? E eu sempre fico nessa dúvida. Porque além disso tudo, Ou eu. os dois, né? É, sim. Tem uma questão de criação também, né? Uma criação mais. Que não estimulou tanto o lado da coragem, assim e tal. Então, bem, pensando aí, na questão do que origina o medo, de como que ele se estrutura, a gente separou aqui o que nós consideramos, deixando bem claro que essa é uma visão nossa aqui do projeto Transmutar, A gente separou 3 principais pontos que nós consideramos ser mais comuns, Da onde nós percebemos uma maior incidência de medo nas pessoas, que é o medo de sofrer, o medo de perder e o medo de morrer de fato, Então, a gente pode falar aí da parte de sofrimento, Principalmente a maior parte de nós, inclusive no período atual de pandemia, coronavírus, onde todos se preocupam aí com contágio, contaminação, adoecimento de pessoas próximas, familiares, etc., o sofrimento pela doença, Então, esse sofrimento pela doença, ele acaba sempre sendo tão comum, nas pessoas, principalmente nos dias de hoje, como disse anteriormente, que praticamente se torna um instinto de sobrevivência, no qual as pessoas, por tanto medo da doença, acabam sendo, por vezes, assim,
um pouco mais zelosas do que o necessário, se assim podemos dizer. Certo, mestre Mal? Certo. Eu falo por mim mesmo. Eu comecei a usar óculos faz uma semana e eu já comecei a ficar todo em choque porque eu falei, puta, tô com um problema no olho, não sei o que vai ser de mim agora, é, não sei como é que vai ser daqui 30 anos, se vai piorar meu grau, se vai aumentar. E olha que é só meio grau de astigmatismo e eu já fiz esse drama todo, hein? Natural, né? Uma outra coisa legal também que a gente estava discutindo até lá na família da Tainá, que era sobre o Alzheimer, né? A gente tava Uhum. falando que a galera, né, começou a falar que era uma das piores doenças, que era a doença que tinham mais medo, né, de ter quando mais velhos. E realmente, né, se você for parar pra pensar, é uma coisa meio incerta, porque imagina você perder consciência de tudo aquilo que você viveu. Deve ser meio louco, né? Do que você é, né? De Do fato. que você é, de quais são suas lembranças. Sim, Porque as lembranças te constroem, né? E você acaba não lembrando disso, você acaba não lembrando de você mesmo. Mas eu acho que a questão que a gente estava discutindo em si era além das lembranças. Porque o seu próprio corpo acaba esquecendo das funções básicas. E é por isso que o Alzheimer mata. Porque o seu cérebro para de lembrar que ele precisa mandar movimentos peristálticos pro seu estômago porque você precisa ir no banheiro. Ou porque ele precisa mandar energia lá pro seu coração para ele continuar batendo. Então você não tem mais vida, né? Você perde sim. quem você é porque você perde toda a construção que você teve ao longo da sua vida, porque você esquece quantos anos você tem, você esquece quem é sua família, você esquece sobre é, os seus próprios desejos e os seus próprios sonhos, e você acaba esquecendo tudo isso. E como propriedade física, assim, né? Você acaba perdendo o que você é como corpo, como tudo. Digamos que seria uma doença física, emocional, mental, né? Então, De vários níveis de abrangência, né? sim. Porque E o que a gente tava discutindo, a gente, lá na minha família, a gente teve um caso de Alzheimer, assim, que foi bem triste. Porque você acorda hoje achando que você é o Rafael que tinha 7 anos e que hoje você vai andar de cavalo com seu pai. E aí amanhã uhum. você acorda sendo o Rafael de 30 anos que vai casar. E aí no outro dia você acorda sendo outro Rafael. Então você perde totalmente seu nível de consciência. Então, por isso que a gente estava considerando uma doença triste que a gente não consegue prever, né, muitas vezes. E com certeza é difícil entender, né? Com certeza é difícil de entender. Porque a raiz do medo tá nisso aí, né? Não, de você não conseguir prever, você não conseguir entender, você ter medo do que vai ser. Porque É a incerteza do futuro, né? o ser humano está sempre tentando colocar tudo dentro das caixinhas, rotular tudo, para que seja mais fácil de interpretar, de entender como as coisas funcionam e de repente você tem uma quebra e não sabe mais como é que vai ser daqui para frente. Isso é desesperador, né? O medo gritando dentro da cabeça. E já falando nessa questão, né, da gente conviver com pessoas queridas próximas, né, existe o sofrimento também através dos relacionamentos, né? A gente, querendo ou não, pelos nossos relacionamentos, a gente sempre teme sofrer, né? Seja com a família, algum cônjuge, amigos ou com pessoas em relacionamentos interpessoais em geral. São boas oportunidades, né, de convivência que nós temos através da experiência de vida, né, o contato com as outras pessoas. Porém, muitos de nós, nesse relacionamento, a gente teme como realmente vai ser visto, como vai ser enxergado, e entre situações diversas, né, das quais a gente pode citar alguns exemplos assim, corriqueiros, a gente sempre acaba se percebendo, né, num nível de inferioridade ou superioridade, o que de alguma forma sempre causa sofrimento, porque se eu me sinto superior, eu
sofro por garantir a minha imagem de superior. E se eu sou ou me sinto inferior, eu sempre vou estar me relacionando aquém do que realmente eu poderia ser num determinado relacionamento, independente de com quem seja esse relacionamento. E virou meio que uma bola de neve, né? Tem Exatamente. tem uma teoria, eu não sei qual que é o nome, quem é o autor e sei lá o que mais, que se baseia em, por exemplo, você tem medo de ser traído e você começa a agir como uma pessoa que tem medo de ser traída. E isso automaticamente não deixa você ser autêntico dentro da relação. E o que acaba por acontecer no final das contas é você foi traído. E Sim, muitas vezes isso serve para você confirmar a sua teoria. Falar, putz, tá vendo? Realmente devia ter ficado com o pé atrás, porque eu fui traído. Quando na sim. verdade, todo o seu sentimento, o cenário que você criou, levou a situação para esse lado, entendeu? Culminou exatamente naquilo que você estava vibrando. Exato, é um pouco da lei hermética que a gente estava falando lá atrás, né? A vibração. Você que já tinha criado esse cenário na sua cabeça antes mesmo dele acontecer. E o seu medo te levou a agir de tal maneira para te levar nisso aí. Sim. E a gente fala bastante nisso, né? Mas eu percebo também que o medo ele tem atuação crescente, né? Do nível mental pro emocional e pro corporal, né? Então, assim, eu posso ter medo só na minha mente, mas a partir do medo que eu tenho, a partir de um pensamento que eu tive no, no meu modo de enxergar determinada situação, eu começo a me sentir de determinada maneira, né? Como se a situação de fato tivesse a gravidade que eu determinei na minha mente somente. E através desse conjunto mente e emocional, a gente sente o efeito físico, né? Como por exemplo, muitas vezes a gente sente o próprio medo travar o nosso corpo, né, em determinadas situações ou tomar determinadas atitudes involuntárias, né, como por exemplo tremor ou de repente um suor frio ou de repente mesmo uma diminuição da temperatura corporal e etc, né? É que é uma. Essas questões fisiológicas elas estão ligadas à natureza animal do ser humano, né? A gente pode ter mudado o contexto social, mas ainda assim somos animais, mesmo que racionais, animais. Então Até porque é o medo você. gerado na mente, né, já é racional, né? E você tem um reflexo nos outros dois aspectos, né? Emocional e físico, né? Por Sim, consequência. porque, por exemplo, se antes, há alguns milhares de anos atrás, seu coração disparava quando você via um leão no meio da selva, e você tinha que ter esse coração disparado para ele bombear sangue rápido para suas artérias e você sair correndo o mais rápido possível. Hoje você tem essa mesma sensação quando você vai subir num palco e apresentar uma palestra para um determinado público. Então, assim, a reação fisiológica é a mesma, mas o medo é diferente. Esse medo ele foi criado dentro da sua cabeça, né? Sim. Em termos de perda, né? Que a gente fala bastante aí, né? A gente tem diversos tipos de temores, né? Né? Assim, em termos de perda, a gente pode temer perder uma coisa simples, mas que é tão profunda, que é a nossa própria identidade, personalidade, né? Nossa própria imagem, como a gente se enxerga, que já entra na questão da pessoa que tem o Alzheimer lá, que a gente estava acabando de falar agora, né? Essa perda, se a pessoa que tem Alzheimer soubesse, ou digamos que ela possa até saber do que se trata, mas se ela realmente tem consciência e condições de processar o que ela tem, com certeza o maior medo dela é esse, né?
de perder essa identidade, perder essa personalidade, quem ela de fato é, né? Quem e como as pessoas enxergam essa pessoa, né? Sim, eu acho que é um dos maiores medos, assim, se a gente for pegar a nossa sociedade moderna, que é esse medo de não ter admiração dos outros, né? Porque é uma coisa que a gente está buscando o tempo todo, essa aprovação, esse tapinha nas costas, esse sorriso do próximo, quando você tem uma atitude, o outro não te olhar com uma cara torta. Então isso é um dos medos que eu enxergo como mais presentes hoje. Esse medo de ser bem-quisto o tempo todo, de ser admirado, de não ser uma pessoa ruim. Mas eu acho que esse medo talvez não seja uma busca por aceitação, assim. Porque meio que a gente é cobrado desde o início da nossa vida, teoricamente, essa aceitação. Então, assim, a gente é moldado para que a gente seja uma boa pessoa, conforme os padrões que são estabelecidos pela sociedade e que se enquadrem em todos os critérios de ser um bom ser humano. Uhum. Esses critérios que foram definidos por alguém que tá meio que acima da sociedade, né? E a gente tem diversos fatores, né, que assim, às vezes a identidade, a personalidade, quem realmente nós somos, nem nós mesmos conhecemos, né? Porque na verdade a gente é uma soma de crenças, de coisas, de fatores, de culturas que nos foram ensinadas, né? Como essa Tatá até colocou aí. E essa perda ela acontece em diversos níveis, né? Você pode falar de uma violação física, né, através de um abuso, uma agressão, uma violação mental, que a gente sabe, né, que o consumo hoje excessivo dos conteúdos como TV, internet, conteúdos culturais de pessoas próximas, de valores familiares, né, todo esse arsenal de coisas, né, cria uma estrutura do ser ou no ser que ele acaba se vendo aí, né, muito despreparado para enfrentar a vida sem ter tudo isso, né? Então ele teme muito perder porque tudo isso faz parte de quem ele é, da construção, dos tijolinhos aí, se assim podemos alegoricamente utilizar essa colocação, que o constituem. Então, um dos maiores e principais medos, né? A gente tem também na questão emocional, né? Na moral, na religiosa, que é muito existe muito aí a questão religiosa envolvida, né? Nas crenças limitantes também. Então, tudo isso constrói um ser humano, né? De, digamos, valores, mas esses valores não determinantemente são bons ou maus, são simplesmente os valores que ele pudera ter com base nas referências que ele teve, né? E a partir disso tudo, né? Isso a gente falando aqui como um ser, mas também somos nós humanos da humanidade, inclusos em tudo isso que nós falamos aqui, né? E perdemos tudo isso quando realmente temos a nossa mentalidade mais aberta. Então, a abertura de consciência, né? Expansão de consciência, a gente falou lá em cima da perda dessa consciência, da questão da pessoa realmente ter medo de perder a consciência e tal, também tem a ver com essa expansão. Se a gente está realmente disposto a abandonar toda essa questão, né? E às vezes a gente tem medo de abandonar tudo isso para descobrir as coisas por nós mesmos, né? Coisa É, que é ó, difícil pra caramba a gente ter alguém hoje em dia fazendo isso de fato, né? é aquela ilustração, aquele gráfico da zona de conforto, né? Você sai da zona de conforto, você tem automaticamente um sofrimento, até que Sim, aquilo novamente se torne uma zona de conforto, porque você já aprendeu o que você tinha para aprender, e aí você tem que expandir um pouco mais e abraçar o sofrimento para que você possa aprender um pouco mais e assim vai eternamente, né? e acho que
todos nós tememos, né? Várias coisas, como perder alguém querido, como pais, irmãos, cônjuge, amigos, animais de estimação, né? A gente tem diversas situações que nós tememos, né? Perdê-los. E também é uma questão aí que a gente não se trabalha muitas vezes, né? Como que a gente realmente se, se comporta, né? Se algo de repente acaba acontecendo. A gente não sabe, né? Exatamente como reagir quando qualquer coisa desse tipo de repente possa acontecer. Então, aí entra de novo a incerteza, né, do futuro, que traz o medo, né? Temos o medo da liberdade, temos o medo também de perder posses materiais. Então, são N fatores que nos trazem aí muito, muito peso mental, né? Quando a gente tem essas incertezas quanto ao futuro e quanto à perda delas, porque, querendo ou não, elas mexem com as nossas estruturas mentais, físicas, emocionais, né? Sim, e você disse do medo de perder alguém querido, né? Um ente, um parceiro. Isso está muito ligado com um outro pilar do medo aí que a gente separou, que é o medo da morte, né? Que aí eu Sim, enxergo como se houvessem duas visões. O medo da própria morte e o medo da morte do outro, né? Que seria perder o outro. Então eu acho que anda meio paralelo aí essas duas coisas. sim. Eu Que vejo dessa mesma forma, inclusive porque a morte não é só a morte física, né? Por exemplo, num relacionamento entre duas pessoas, quando dos cônjuges aí, alguns dos parceiros se afastam, né? Há ali um luto, né? é Há a uma morte de um perda, uma relacionamento. morte. Mesmo que não seja uma morte de fato física, mas há uma separação, há uma perda de alguém ali que foi embora, né? E podemos considerar como morte também, né? Porque quem sente o peso dessa separação realmente o sente como se fosse uma morte real, né? Claro, sem dúvida. E um dos pontos que o Mal falou, que é o medo da própria morte, a minha forma de encarar é que a gente tem tanto medo de morrer, não é nem, eu acho que pela morte em si, é como a gente encara que esse mundo, que a nossa família e que nosso meio social, que nosso trabalho, que nossos amigos vão viver e vão continuar vivendo sem a nossa consciência aqui, sem a nossa presença. Então, eu acho que é isso que assusta a gente, isso que dá um desespero, assim, de saber que as nossas coisas continuam aqui e tudo que a gente tem continua aqui sem a gente. É Sim, que é meio difícil de não enxergar assim, né? Porque tudo o que existe no universo aí você enxerga através dos seus próprios sentidos, né? Então, o mundo que existe para você é o mundo que você interpretou através dos seus sentidos. Então, logicamente que a partir do momento que você morre, tudo que você conhece morre também, né? Entendeu o que eu sim. quis dizer? Não muito. Por exemplo, Toda a realidade que somente você enxerga morre junto com você quando você morre. só que toda a realidade que você enxerga é toda a realidade que existe para Pra você. você. Isso eu Isso. entendi. Mas o que eu quero dizer em nível de consciência, é que as coisas vão continuar existindo mesmo sem a sua consciência, é, por exemplo, Maurício gosta muito de jogar videogame, certo? Certo. Aí Maurício sofreu um acidente e morreu hoje. O videogame do Maurício vai continuar sendo um Vai. videogame sem o Maurício. Então, Sim, lógico. é isso que eu acho que acaba gerando um pouco de desespero na gente. Então a gente sente a necessidade de saber que é importante, saber que é essencial para o meio e para a realidade que a gente enxerga. Sim, não, mas quando eu disse eu não tava de maneira alguma discordando de você, eu tava só ilustrando, porque às vezes alguém vai ouvir isso e não vai entender, tipo assim, puta, como assim? Eu sou tão importante que eu não posso morrer. Só que o meu videogame ele vai continuar existindo, só que dentro da minha realidade
ele só. O videogame é o que eu conheço, então a partir do momento que eu morro, o que eu conheço também morre junto comigo. Toda a Matrix que eu criei, tudo que eu enxergo, porque assim, a gente pode O estar falando videogame em si é uma entidade e como a gente enxerga o videogame é outra entidade. A Sim, forma sim. que a Mestra Tata enxerga o videogame é uma, a forma Por- que Mestre Mal enxerga o próprio videogame é outra. exato, é exatamente isso. Só que você só vai conseguir enxergar o videogame de uma forma, que é a sua forma, entendeu? O videogame ele é um terceiro. O que você enxerga é a sua interpretação do videogame. Então, se você morreu, você levou toda essa interpretação que existe do mundo pro nada. Sim. Eu entendo e concordo com o que você tá dizendo, mas o que a gente tá falando são coisas diferentes. Não, acho que são complementares. Pode ser complementares, mas são diferentes. Porque o que eu tô dizendo a gente, lá no início do podcast, a gente tava conversando sobre os padrões que são exigidos da gente e o quanto a gente exige da gente mesmo. E a gente aprende que a gente tem que deixar uma história e deixar um legado de vida. Então, porque a gente é tão preocupado com o nosso trabalho? A gente precisa conquistar coisas e precisa conquistar status e ser reconhecido por algo. Então, talvez ser o cara que não vai ser lembrado por nada, que vai ser esquecido, cause desespero na gente. Ah, eu acho que esse é dos maiores medos mesmo. Então, Porque todo mundo tá querendo deixar o seu nome no livro de história. com Tipo assim, certeza, essa é a minha questão. tipo assim, todo mundo quer ser o Dom Pedro XVII que vai estar sendo estudado Sim. daqui 50 mil Porque, anos. sei lá. Então, vamos lá. O Maurício quer ser reconhecido porque ele participou da Rally Dakar. E aí ele ganhou o campeonato lá e tal. Só que antes do Maurício conquistar esse sonho, aconteceu alguma coisa e o Maurício morreu. Eu adoro falar na terceira pessoa. Você percebeu? Mas enfim, Maurício morreu e ninguém vai lembrar porque ele não chegou aí pra Dakar. Então é isso que dá um certo desespero na gente, entende? Tudo bem que eu entendo e concordo com o que você disse, que é a gente interpreta o mundo com os nossos próprios sentidos e com aquilo que a gente tem de nível de consciência, isso é óbvio. A gente interpreta as coisas e elas geram percepções a gente conforme aquilo que a gente tem. E aí, se eu morrer, essas percepções e as minhas experiências vão junto comigo, com certeza. Mas a nossa história, o nosso nome, o que a gente causou nas pessoas, vai ficar aqui. Então, a gente corre contra o tempo de construir uma história que seja lembrada. E não lembrar, não ser lembrado por nada, causa desespero na gente. Mano, eu acho que falar de morte dá quase um outro episódio, sem maldade. Porque Não, eu tenho. não que eu não tô invalidando não, pelo contrário, eu acho que é tão profundo, profundo de verdade. Eu tô falando que vocês estão colocando coisas muito profundas assim, que acho que se for explicar isso daí que vocês estão falando, tipo, tudo que tá contido nisso, velho, dá muito tema, assim, dá muito tema. Porque assim, tá pegando o ponto do que é a morte real, tá pegando o ponto do que é a morte para quem morreu, tá pegando o ponto da morte para quem viu o outro morrer, e tá pegando o ponto em que fala o que dá sentido à vida antes da morte, que é uma outra coisa. Tipo, como o Jobs falava, por exemplo, tem uma parte que ele fala que você tem que viver a vida, ou cada dia da sua vida, como se fosse o último, porque você tem que se basear na sua morte, né? Então, assim, você sabe que o que é mais certo na sua vida é que você vai morrer. Então, ele colocava que a vida dele se baseava que em qualquer momento ele poderia morrer. Então, ele tinha que fazer sempre alguma coisa o melhor que ele pudesse, da forma que ele realmente conseguisse se expressar melhor neste mundo. Então, assim, tem tanta coisa envolvida nisso, velho, que foge bastante do medo em si e vai direto pra morte, sabe? Ah, sim. Porque é muita coisa que vocês estão falando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ou acompanhando isso que eu falei, mas eu tô enxergando um monte de coisa na minha cabeça disso que vocês estão falando aí. E por isso que eu tô calado, porque eu falei, mano,
Olha o que tá aparecendo aqui, velho. Sabe? Não, eu gosto tanto, tanto, tanto do significado da morte. Gosto tanto do significado da morte, esse paralelo de vida e morte. Eu tatuei no braço, né, a frase Memento Mori, que é lembre-se que vai morrer. Justamente porque, assim, é a única verdade que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E a gente passa, sei lá, a maior parte do tempo de vida esquecendo disso, né? Você tá tão preocupado com seus afazeres, com seu trabalho, com ser perfeito, em deixar seu nome no livro de história, que você esquece que você pode morrer a qualquer instante e que nada disso tem um real sentido, sabe? Você pode procurar o máximo de status possível dentro da sociedade aí, juntar a maior grana e morrer antes de usufruir de todos os prazeres que o dinheiro ou a falta de dinheiro podia te proporcionar. Então, eu gosto muito desse significado aí, desse paralelo entre vida e morte. E eu acho que assim, realmente vale a pena, se o ouvinte achar que vale a pena também, a gente falar de repente um episódio só sobre isso, porque como você falou aí, Rafa, tem coisa pra caramba pra gente falar. Sim, aí fica da hora. Mas muito interessante isso que vocês estão comentando, mestres. E assim, já que a gente entende, né, que tem muitos outros medos e fora tudo isso que a gente já falou aqui sobre isso, o que que vocês têm dentro de vocês aí como melhor estratégia para vencer os medos? Como vencer os próprios fantasmas? Olha, eu acho que tem medo que não tem como fugir. Igual, Quais? eu tenho muito medo de altura e eu não consigo não ter medo de altura. Eu posso me desafiar, mas isso em momento nenhum vai fazer com que esse medo deixe de existir. É pelo contrário, eu vou estar tendo uma atitude de coragem, né? Que é tomar a ação mesmo tendo medo. Agora eu acho que existe um outro tipo de medo que é o medo que é meio criado, que é essa crença limitante que a gente tem na cabeça, que uma ferramenta que para mim funciona muito bem é respirar fundo, assim uns 10 segundos, e tentar colocar o pensamento no lugar e realmente entender se aquilo é verdadeiro, ou se foi eu que criei, ou se me foi passado como uma verdade e na realidade não é. Então eu tento reinterpretar nesses 10 segundos. Às vezes dá certo, às vezes não dá, Hum, mas eu sempre tento usar essa ferramenta para transmutar esse medo e tentar trazer uma leveza maior dependendo da ação que eu for tomar. muito legal. Bom, a minha relação com medo, assim, é bem íntima, porque eu sofro de ansiedade, então o medo que eu sinto, às vezes, em determinadas situações, e nem sempre tem um motivo latente para isso, é um medo que é paralisante e que acaba me deixando bem mal, assim. E aí, as ferramentas que eu uso, assim, para tentar lidar com isso é a respiração também, e o mal me ajudou muito com isso, porque Uhum. principalmente quando a gente tá junto nesses períodos, ele sempre me lembra de respirar melhor, porque meio que seu corpo entra naquele fluxo ali, né, de afobação. E eu tento agora entender qual que é essa programação mental do medo e tento entender melhor de onde ele tá nascendo para eu tentar melhorar algum ponto ou tentar não cair nas chavinhas que acabam me deixando nessas situações. Sim, legal. Eu sempre busco fazer essas técnicas de respiração também, mas eu busco racionalizar um pouco o medo, né? Porque geralmente quando a gente tem algum tipo de medo, ele já parte do mental para o emocional muito rápido e a gente não controla essa passagem tão facilmente, né? Do mental para o emocional. E aí a gente já sente os efeitos no físico e tal. Então, muito tempo da minha vida, quando eu tive com 13 anos um quadro depressivo muito intenso.
E eu aprendi que tudo aquilo que a gente teme, né, e muitas vezes a gente busca superar através de fazer outras coisas, através de simplesmente parar de pensar sobre aquilo, a gente às vezes acaba empurrando a sujeira para baixo do tapete, né? Funciona na hora, mas se a gente pode conseguir um resultado a longo prazo, a melhor solução é a gente conseguir, né, transformar, transmutar esse medo em algo comum. A gente não tem medo do que a gente conhece. A gente não tem medo de alguma realidade que de repente seja muito normal, digamos assim, para nós, o contato. Então, eu tive medo durante esse processo de depressão de engasgar ao engolir. Então, eu não conseguia pensar, por exemplo, em almoçar depois de sair da escola, porque eu tinha medo de morrer engasgado, né? Pô, vou comer, vou engasgar e de repente vou morrer. Então, assim, eu via os colegas falando, nossa, que fome e tal, e para mim era hora terrível, porque eu ia ter que ir para casa e enfrentar ali aquele momento, né, de comer. Eu mastigava tanto que a comida virava até água na boca, para ficar muito fácil de engolir, e com certeza assim eu não me engasgaria. Porém, mesmo assim, às vezes eu me engasgava, eu conseguia essa proeza. Mas o que eu percebi? Que se o medo é forte, por mais que o medo seja forte, quem o criou tem que ser mais forte que ele, correto? Então, toda vez que eu sentia medo de engolir, eu passei a exercer uma prática que era engolir mesmo assim, mesmo que não tivesse nada sendo mastigado, engolir minha saliva naquele instante com força, naquele momento, engolir a seco, como o pessoal costuma dizer, e dizer para mim mesmo, eu não morri. E cerrava os punhos e com toda a força do mundo batia na mesa e falava, não, mentalmente, eu não morri, e engolia firme novamente e ia fazendo esse tipo de exercício. Eu ia transformando o meu medo em uma realidade da qual eu pudesse estar acostumado. Eu não poderia pensar nesse medo mais como algo surpresa, que adviria a partir do momento em que eu saísse da escola, que eu fosse almoçar. Não, qualquer momento que eu lembrasse do meu medo, quando fosse almoçar, eu iria engolir ali e iria provar para mim mesmo de que eu não morreria. Então, eu associei o ato de engolir, do qual era o meu maior medo, a um ato de vitória, que me provava constantemente que eu sobreviveria. Então, a partir daí, o meu medo foi diminuindo, porque eu estive em contato constante com ele. Porém, eu fiz isso dar certo através da força de vontade e da racionalização, né? Pensar em que realmente eu sou mais forte que o medo porque ele foi criado a partir de mim mesmo. Então, uma estrutura maior é somente de uma estrutura maior que outra deriva. Então, se o medo foi criado por mim, significa que eu sou uma estrutura maior que ele. Então, assim eu fui entrando em contato com este medo, fui conseguindo vencê-lo aos poucos e fui conseguindo voltar ao normal, até uma hora que eu não mais me percebia com medo e não mais lembrava que o mesmo existia. Dessa forma, eu fiz um processo lento, né? Mas foi um processo de que eu pude entender realmente que eu não estava mais jogando a sujeira para baixo do tapete, sim, limpando o cômodo de fato, né? Entrando em contato com a sujeira de verdade, vendo a sujeira e de fato jogando fora. Isso eu realmente posso dizer que transmutei este medo. E aí, durante todo o processo da depressão, os outros medos que adivinham disso, porque quem já teve sabe, eu fui superando da mesma forma. E entendendo, né, que no caso do medo de morrer, principalmente, quem tem depressão tem muito isso, né, que nós, de fato, neste momento, nesta idade que possuímos,
passamos por tantas coisas já, passamos por tantas crises de ansiedade, de depressão, e nenhuma delas foi capaz de nos derrotar, de nos fazer realmente morrer, pois estamos aqui ainda discutindo sobre isso, né? Isso era exatamente o que eu pensava quando estava neste processo depressivo. Ou seja, todo o medo de morrer que eu tinha, que inclusive fazia meu coração ter taquicardia, e eu ficava respirando ofegantemente, né? Eu começava a pensar, não, tudo bem, mas eu tô me sentindo dessa forma por medo de morrer, por quê? Se eu tô vivo até agora, eu já passei por isso um monte de vezes e não morri. Então, tudo foi sendo tranquilizado, eu fui racionalizando esses medos, fui entendendo que eles de fato eram mais fracos que eu e fui trazendo à consciência, né, as realidades de que realmente a gente sempre vai ser mais forte do que o medo criado por nós, porque se nós o criamos, ele é inferior a nós. Amém. Não, mas eu acho que você falou muito bem, Rafa. A gente. Eu acho que é uma boa visão essa de quem cria o medo é maior do que a criação. E muito legal a forma que você usou para superar esse medo, né? Valeu, mestre Mal. E também tem um outro lance, né? De. Às vezes a gente não tem força sozinho, né? Então é muito importante conversar com amigos, familiares, às vezes procurar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. Uma terapia alternativa. Exato, porque assim, às vezes a gente tem uma programação tão forte que nem nós mesmos conseguimos sair dela, né? Sim. E aí seria muito legal esse acompanhamento. Fica a dica, fica a dica. Uma coisa interessante que eu li sobre, a gente consegue vencer qualquer coisa, inclusive o medo, quando a gente consegue sorrir, dar risada daquilo que nos amedronta. Então, fica mais uma dica aí. Isso eu também, agora que você falou, eu uso de ferramenta às vezes. É, Às vezes eu tô, sei lá, ansioso com alguma parada, não consigo dormir. E eu li um livro também, eu não lembro qual que foi, mas tem um. Dependendo do seu comportamento físico, né, da sua. O físico ele também tem grande importância no cérebro, né, no sentimento. uhum, Então, dar risada, você meio que aciona alguma parada no seu cérebro que deixa mais leve. Não que resolva, mas às vezes funciona comigo. sim, com certeza. Mas Às, funciona mesmo, assim, às vezes o andar mais confiante, não andar com a cabeça para baixo. Isso tudo eu acho que assim influencia também. Por mais que a gente não fale disso com frequência e seja difícil de provar que é verdade, para mim funciona muitas vezes. com certeza, muito bom. Bem, temos mais um episódio, então. Eu acho que tá feito, tá saindo do forno. Então é isso, caros ouvintes. Esperamos que este episódio, que ficou talvez um pouco longo, mas possa atingir positivamente de alguma forma aí a vida de vocês. Para você que tem um pouquinho de medo, né, que possa aí entender como ele funciona e a partir disso superá-lo. É isso aí. E também pedir para que a galera se manifeste aí se eles querem o episódio sobre a morte, né? Só sobre a morte. Exatamente. Bem, estamos ficando por aqui, mas já solicitamos a todos que nos sigam aí, onde vocês preferirem, Castbox, Spotify, YouTube, quais seriam? Deezer. Deezer. Pois é, nós estamos em todas estas plataformas, padronizadamente com o nome de Projeto Transmutar ou do Chumba Ouro, que é o nome do nosso podcast. E onde mais nós estamos podendo ser encontrados, mestres? No Instagram. Projeto.transmutar.
E também mandar um e-mail aí, uma sugestão, alguma crítica, alguma extensão aí de alguns assuntos que a gente já falou, que é contato@projetotransmutar.com.br. fechou, tá feito. Sigam-nos também no Telegram, Projeto Transmutar, separado por espaço, beleza? Então é isso. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço. Paz e luz a todos. Beijo, até mais e Transmutem-se. transmutem-se!